A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer a mensagem de hoje, falar sobre uma das facetas da oração, que é a intercessão. E nós iremos para o livro de Neemias, um livro bastante conhecido da igreja, e eu preciso, queridos, ir a esse texto para que a gente possa viver a igreja do Senhor, o povo de Deus, viver uma vida de intercessão. Mas antes eu quero orar, pedir a Deus sua graça, sua misericórdia. Oremos. Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a entender o texto, a falar a tua palavra, a sermos tocados por ela, no poder do teu Espírito Santo, e que haja uma compreensão maior da tua palavra e que a gente possa vivê-la para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, para que a gente possa se situar no livro de Neemias, o povo de Deus havia idolatrado outros deuses, deuses vizinhos, e deixando de adorar o Deus verdadeiro. Deuteronômio de 28 a 32, o Senhor diz, olha, se vocês andarem na minha palavra, se vocês viverem a minha palavra, se vocês não andarem nos costumes das nações vizinhas, adorando outros deuses que não são deuses, eu vou castigar vocês, eu vou disciplinar vocês. Mas o povo desobedeceu ao Senhor, e o que houve? Idolatraram outros deuses, andaram segundo os costumes de outras nações. Então o que Deus faz? Disciplina o povo e coloca o povo no exílio, o exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia foi o maior exílio contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor no Antigo Testamento. O povo foi levado cativo para a Babilônia, mas ficaram alguns em Jerusalém. Os muros foram destruídos, casas foram destruídas, pais perderam seus filhos, maridos perderam suas esposas, esposas perderam seus maridos, perderam amigos, perderam seus bens, perderam quase tudo. Estava assolada Jerusalém, a cidade santa, onde o povo de Deus se orgulhava dela, onde o templo do Senhor estava ali, onde ele era assim adorado. Então o povo é levado, e Daniel até mesmo foi levado cativo para a Babilônia, muito jovem ainda. Pois bem, é esse contexto. Termina esse exílio, 70 anos, e o povo está voltando. Alguns estão voltando e alguns que ficaram estão sem estrutura nenhuma. Como reconstruir? E aí vem o irmão de Neemias visitá-lo, e Neemias pergunta como está a situação de Jerusalém e do povo. E ele diz o seguinte, o irmão de Neemias: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Queridos e amados irmãos, eu quero convidar vocês, mais uma vez, todos nós, a termos uma vida de intercessão. Se Neemias não fosse um homem de oração, a situação de Jerusalém seria outra. Então nós precisamos nos dedicarmos à oração intercessória, quando nós nos colocamos em favor de outra pessoa, em favor de alguém, em favor de uma causa. É exatamente este fim que eu quero convidar vocês. Aqui Neemias estava orando pelo povo de Deus, e nós devemos orar por nós, a igreja do Senhor, para que os muros que estejam caídos sejam levantados, como foi aqui no tempo de Neemias. Ele orou, mas ele também agiu, ele fez, ele realizou. Mas ele foi um homem de intercessão e orava pelo povo de Deus. Nós precisamos orar pelo povo de Deus, mas não somente pelo povo, mas por toda a humanidade, porque somos sacerdotes reais. Deus nos fez sacerdotes, todos os povos, todo o povo de Deus, melhor dizendo. Cada irmão, cada um que se converteu ao Senhor Jesus e tem ele como sumo sacerdote, é um sacerdote. E precisa se colocar diante de Deus em favor da humanidade, em favor da igreja. Pois bem, meus queridos, para que a gente possa entender o que vem a ser uma intercessão, eu quero contar uma história. A história de dois irmãos. Um é chamado Ésquilo e o outro é Amintas.
Ésquilo estava prestes a ser executado em Atenas. Seu irmão Amintas havia entrado na corte quando seu irmão estava prestes a ser executado. Mas Amintas foi um homem de guerra, um homem que lutou em favor de Atenas, a cidade. E ele perdeu a mão direita, melhor dizendo. E aí ele entra na corte quando seu irmão está prestes a ser executado e ele levanta o braço e sua mão não está lá, porque havia perdido na guerra. Todos olham para Amintas e por amor a Amintas poupa Ésquilo, porque viu que foi um homem que batalhou, que lutou por Atenas. Isto é intercessão. Deus pode livrar outras pessoas, porque nós estamos lutando, nós estamos pedindo, suplicando a Deus em favor de outra pessoa. Não estou dizendo aqui que temos méritos. Não temos méritos diante do Senhor. Os méritos é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas precisamos entrar em luta, em intercessão em favor da humanidade, daqueles que estão perdendo seus filhos pelo Covid-19, aqueles que estão perdendo seus pais, sua mãe, estão perdendo amigos, seus parentes. Não somente estes do Covid, mas que todos que estão doentes com outra enfermidade, ou outros que estão sofrendo por alguma causa. Nós precisamos lamentar como Neemias fez, precisamos chorar como Neemias fez e precisamos interceder como Neemias fez. Então, para que a gente entenda, uma pessoa que intercede, ele sente o sofrimento de outra pessoa. Ele se coloca no lugar de outro. Então, um intercessor, ele é responsável diante de Deus em favor de outra pessoa, porque ele tem conhecimento da necessidade do outro. O próprio Neemias, ele testemunha acerca de sua reação, a saber que a cidade de seus pais, onde haviam sido eles sepultados, estava assolada, estava acabada. Aí chega no verso 4, é dito: tendo eu ouvido estas palavras, a notícia do irmão, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, o conhecimento da situação em que se encontrava a igreja do Senhor, a cidade santa, levou Neemias ao lamento, ao choro e à intercessão. Só aquele que sente a dor do outro é que ora angustiadamente em favor daquele que sofre. Então nós precisamos ter isso em mente. Precisamos sentir a dor dos outros, da igreja, do nosso irmão, do nosso amigo, dos parentes. Precisamos sentir essa dor para vivermos em intercessão, orando em favor do outro. Então o intercessor, ele precisa ter sensibilidade da situação ao seu redor e colocar-se na presença de Deus, suplicando que o Senhor venha resolver tal situação e mudar sua circunstância para a glória do seu nome. Neemias chorou, lamentou, orou, jejuou durante 4 meses pela causa do seu povo. É tempo de nós entrarmos na presença do Senhor em oração e suplicar a Deus pela igreja do Senhor, suplicar a Deus pela humanidade, para que Cristo venha ao coração dessas vidas, para que Cristo seja conhecido, para que a gente possa viver uma vida de sacerdote, levando a imagem de Deus, a imagem e semelhança do Senhor, a imagem de Cristo, pelo amor, pela angústia, pela dor do outro, como Cristo também teve. Nós precisamos ser esse sacerdote. Então aquele que intercede é alguém que reconhece também que Deus, ele pode mudar a situação. Porque o verso 5 começa: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Para que a gente possa interceder pelo outro, nós precisamos reconhecer quem Deus é. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus que muda circunstâncias adversas, trazendo suas bênçãos. Então, a oração aqui de Neemias foi a reconstrução
dos muros de Jerusalém, do povo que ali se encontrava, e Deus o fez. Não fez como antes, mas o fez, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, um intercessor, ele crer que Deus, ele pode mudar a circunstância e a situação em que nos encontramos. Até mesmo aquelas, são essas, que nos escapam da mão. Neemias, como ele iria reconstruir? Como ele iria mudar a situação da cidade, do povo? Primeiro ele se coloca na mão do Senhor e crer que Deus é soberano e poderoso para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ele quer. Então o intercessor, ele também sabe que Deus é fiel, que Deus ele fez uma aliança com a igreja do Senhor, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus sempre foi fiel à promessa que ele havia feito a Abraão. Ele fez uma promessa a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra, através do seu Filho Jesus Cristo. Jerusalém deveria ser a luz do mundo, mas falhou nisso, porque andou nos costumes das outras nações. Andou desobedecendo o Senhor, idolatrou ídolos vãos, em vez de adorar ao Deus verdadeiro e vivo. Por isso que foi castigado. Mesmo assim, Deus, que havia prometido que abençoaria a terra, abençoou. Mesmo o povo sendo infiel, Deus, disse Paulo, permanece fiel. Porque aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Então ele disse que abençoaria todas as famílias da terra e abençoou cada um de nós que moramos aqui em Pernambuco, alguém que mora em São Paulo, alguém que mora na Alemanha. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo foram abençoados, porque fiel é Deus. E somente Jesus foi fiel ao Senhor. O seu povo falhou em ser luz para o mundo. Jesus Cristo não falhou de ser luz para o mundo. Jesus morreu, ressuscitou, fez com que o Espírito Santo descesse do céu sobre o seu povo, batizando eles, abençoando eles, congregando eles, introduzindo-os no seu corpo, para que a gente fosse luz para as nações. E um desses pontos é ser intercessor. Interceder pelo povo, isso é ser luz para as nações. Então um intercessor, ele confia na fidelidade de Deus, porque o verso 5 ainda diz que, falando do Senhor, diz que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Somos o povo de Deus, meus queridos e amados irmãos. Ele firmou uma aliança conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele cuida de nós. E ele prometeu nos guardar e nos conduzir de maneira graciosa e bondosa para a sua própria glória. E Jesus Cristo, sendo ele a fiel testemunha, como diz João em Apocalipse, o sumo sacerdote, ele deu sua vida por nós, fazendo com que nós nos tornássemos sacerdotes para anunciar as boas novas, interceder pela nação, interceder pela humanidade, interceder pela igreja, viver, como disse Ezequiel, na brecha. Jesus ensina: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Um intercessor não fundamenta-se nos seus méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo, Senhor, na aliança de Deus, na fidelidade de Deus para com o seu povo. Alguém que intercede é alguém que importuna Deus, que não deixa Deus descansar. Podemos até dizer assim, usando uma linguagem antropomórfica. Porque um intercessor, ele não descansa e nem deixa Deus descansar. Neemias foi incansável e importuno, porque o verso 6 diz assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Queridos, muitas vezes nós começamos a interceder por uma causa e desistimos. Muitas vezes estamos olhando para uma situação e ela não se resolve de imediato e a gente tem o costume de parar e dizer: Deus não quer resolver isso. Nós não sabemos disso. Deus só pede que a gente persevere em oração,
Deus só quer que nós obedeçamos a Ele e vivamos em oração intercessória. Neemias orou 120 dias com choro, com jejum, dia e noite. Ele insistiu com Deus. Então alguém que vive a interceder, ele se coloca na presença de Deus em favor de outro. Ele ora em favor do povo de Deus e se preocupa com a honra do próprio Deus. A glória de Deus está em jogo, muitas vezes por causa do seu povo, onde andamos desobedecendo o Senhor, não fazendo o papel de um sacerdote real, não mostrando a imagem de Deus na nossa vida, segundo a imagem de Cristo. Nós precisamos andar como Cristo, precisamos viver a vida de Cristo, para que a imagem de Deus seja vista. Isso é sacerdote real. Então, o meu convite, meus irmãos, é que a gente possa viver em oração, intercedendo. Se nós já estamos, continuemos, ou a gente eleve esse nível de oração. Orar pela igreja do Senhor, momento difícil que estamos vivendo. Orar pela economia da nação, momento difícil que estamos vivendo. Orar por esta pandemia, para que Deus possa dissipá-la segundo o seu querer. Então nós precisamos chorar com os que choram. Paulo ensina que a gente deve nos alegrar com aqueles que se alegram, que a gente deve chorar com os que choram, e esse momento é de chorar com os que choram, é de lamentar, é de suplicar a Deus em favor do próximo, sentindo a dor do outro. Lembre-se, um egoísta, ele nunca pode ser um intercessor. Uma pessoa que só pensa em si mesmo, no seu bem-estar, ele não pode estar sensível à dor do outro. Então a minha oração é que Deus possa fazer de nós intercessores, porque somos sacerdotes. Que Deus venha nos abençoar por meio de Jesus e nos méritos de Jesus, não no nosso. Não temos mérito. O que tem mérito é Cristo, que deu sua vida para nos redimir. Que Deus possa abençoar cada um de vocês para a glória do seu nome. Amém e amém.